Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Corpo cansado, alma em paz e estado de leveza. Foi assim que ela se deitou ante a TV, ligada em um filme que pouco tinha a ver com o momento. Rapidamente o sono a levou para sonhos mais interessantes. O timer desligou a TV. O silêncio a desligou da mente. A madrugada ligou a paz e ela visitou pessoas e lugares encantadores. Poucas horas depois, no meio da madrugada, ela acordou em paz. Meio lá, meio cá. Em meio à penumbra, viu a TV desligada e sentiu que, desligada da TV, estava respirando mais aliviada, numa espécie de paz contemplativa. Ainda com pouca interferência da mente ativa, notou ao lado e acima da TV uma luz dourada, crepuscular e suave de forma retangular, como se fosse um quadro projetado na parede. Nesse quadro dourado, pintado por uma sombra, havia o desenho de um arco de flores, daqueles que muitas casas antigas usavam nos portões de entrada. No meio deste arco, outra sombra sugeria a forma de um homem, como que chegando em casa. A sensação era de uma alegria serena e encantadora. Neste momento, num flash, sentiu-se remetida para a infância, no sobrado onde morava. E da janela do seu quarto, esperava, todos os dias, a chegada do seu pai, que voltava do trabalho e com quem acabara de sonhar. Havia nesse ambiente melodias de um piano tocado pela sua mãe, que fazia questão de receber o marido todos os dias ao som das músicas preferidas do casal. Ela correu para o portão e abraçou o pai, que a trouxe no colo até o piano, onde beijou sua mãe. Conversaram, brincaram, jantaram, ouviam mais músicas até a hora de dormir, onde o mesmo silêncio embalava o sono tranquilo de todas as noites. Em meio a algumas lágrimas de alegria, ela suspirou encantada, sentindo-se profundamente grata à existência por esse momento. Com a mente mais ativa, olhou analiticamente para a imagem e percebeu que era resultado da luz noturna da rua que entrava pela sua janela, passando por duas orquídeas e compondo, na parede da sala, esta imagem numa segunda TV, que apenas com 2 traços sobre o fundo dourado foi capaz de tocar sua alma através de um filme jamais produzido, um patrimônio sentimental e emocional da sua própria vida, até então esquecido. Seus pais já não estão mais nessa dimensão, mas a sincronicidade em que ela se colocou permitiu esse encontro muito feliz nos sonhos ao dormir e comovente no sonho ao acordar. Viu que estímulos exteriores, sutis e econômicos na forma, deixam imprescindível espaço para vivências interiores profundas, intensas e ricas. A alma atordoada, no silêncio e no escuro, vive pesadelos. Busca em vão anestesia para não senti-los. A alma em paz, no silêncio e no escuro, vive bons sonhos. Precisa apenas da presença para sentir mais. Corpo cansado, alma em paz e estado de leveza. Condição básica para um sono com bons sonhos e para um despertar sereno, conectado com o melhor de si. Menos ruído, mais percepção, que soe o seu coração. Antes de gravar esse vídeo, eu fiquei pensando sobre o que eu falaria hoje. Então eu decidi abrir esse livro aqui do Arli, que eu já mostrei em outros vídeos, e ver o que saía, qual assunto que saía e qual que eu me inspiraria para falar hoje.
Então eu abri o livro e a primeira coisa que eu vi foi esse trecho aqui, a qual, não este que eu li, mas um do outro lado, né, desse aqui. Li e tentei fazer um vídeo, até terminei o vídeo, consegui terminar. Só que eu não senti que eu estava conectado o suficiente, eu não senti que o vídeo saiu com uma boa energia, nem que eu estava totalmente entregue, presente. E aí depois que eu terminei o vídeo, eu fui ver a parte onde eu deixei o livro, eu percebi que a questão não era que eu deveria ler o trecho ao qual foi o primeiro que eu vi, que estava aqui, mas que na verdade eu deveria falar sobre o outro trecho que estava aqui do outro lado, né, que é a parte da história que eu acabei de contar para vocês. Tem momentos, gente, que a gente tá meio desconectado, que a gente às vezes tá ansioso demais, que às vezes a gente tá assim meio confuso, meio dividido, né? Tem momentos onde a gente está muito eufórico, que a gente está muito tensionado, com estresse, que muitas vezes a gente não sabe o porquê que ele está ali. Ele só tá, a gente não sabe, é um estresse constante. E às vezes a gente acorda e tem dia que a gente está muito bem, que a gente se sente muito conectado. E tem dias que a gente se sente muito desconexo, muito confuso, o raciocínio parece que não funciona direito, parece que a gente não tá com a alma ligada, as coisas não nos tocam da mesma maneira, a gente não tá na mesma inspiração, na mesma conexão. E faz parte dessa vida que a gente está vivendo, no momento do planeta que a gente está vivendo, faz parte do mundo que a gente vive. Vai ter momentos onde a gente vai estar mais conectado, e vai ter momentos que a gente vai estar mais desconectado. Mas a questão é que os momentos de desconexão, eles não precisam ser definitivos. E não é porque a gente acordou aparentemente meio estressado, que a gente não acordou muito bem muitas vezes, que a gente precisa se manter assim ao longo do dia. Normalmente quando a gente está desconectado, quando a gente está fora da gente mesmo, é porque a gente está muito na cabeça. A gente está muito fora do presente. A gente está ali pensando nos problemas do futuro, pensando nas coisas que aconteceram. A gente está pouco no corpo, a gente está pouco na alma. A gente não está deixando com que o nosso coração se abra. E a gente não está ouvindo ele. Quando a gente olha as coisas na nossa vida somente através da nossa mente, desse lado onde sempre foca mais na utilidade, na funcionalidade, a gente até vê algumas coisas como legais, como interessantes. Mas se a gente só fica através da própria mente, e através do nosso próprio ego, a gente sempre vai buscar coisas maiores, coisas melhores, coisas fantásticas. Cada vez mais o comum vai parecer tedioso pra gente, cada vez mais as coisas que a gente já viu não vão mais fazer o sentido de existir. Então a gente vai ficar ali buscando cada vez mais coisas, buscando ver cada vez mais coisas incríveis, diferentes, querendo fazer algo diferente, querendo pessoas diferentes, locais diferentes, objetos diferentes. E tudo isso porque a gente está desconectado desse outro lado. Desse lado poético, desse lado artístico, desse lado conectado com o sentimento, desse lado do coração. Quando a gente só olha as coisas através da nossa própria mente, a gente deixa de lado a poesia, a sensibilidade, a beleza da arte. Quando a gente só olha tudo através de parâmetros de funcionalidade, de utilidade, cada vez mais a gente vai precisar de coisas mirabolantes para satisfazer o nosso próprio ego. Ao contrário, se a gente consegue se conectar com o próprio coração, com a própria sensibilidade, ouvir uma música, olhar para o céu, olhar para uma plantinha,
ver o movimento corriqueiro e rotineiro das pessoas na rua, olhar para uma paisagem, não se trata somente de olhar, de ouvir, mas se trata ali naquele momento de sentir. E você vai penetrando numa existência, numa camada mais profunda de cada coisa. Para quem perdeu um pouco de contato com a própria sensibilidade, que só pensa em utilidade, que só está conectado com o lado mais matemático da vida, não vai ver necessidade, não vai ver beleza em olhar para uma rosa, em dissertar uma poesia, em ler um texto, em se expressar através das palavras, em escolher palavras bonitas. Não vai achar interessante olhar para o céu, olhar para as nuvens. Não vai achar interessante olhar para as montanhas, para a paisagem, olhar para um animalzinho. Porque essa pessoa ela está desconectada da própria sensibilidade, do lado artístico, do lado poético. E na sociedade que a gente vive hoje em dia, gente, cada vez mais, essa nossa sensibilidade está sendo menos usada. Mas está sendo mais desqualificada. Tudo precisa ser útil, tudo precisa ser funcional, tudo precisa ser cada vez mais mirabolante. E cada vez menos a nossa sensibilidade, esse nosso lado poético, de olhar a beleza de algo, de ouvir uma música e se encantar, esse nosso encantamento com a vida, está sendo pouco usado, está sendo pouco falado, está sendo desqualificado. Então, como nessa pequena história aqui que eu li para vocês, quando a menina do texto, ela olha com encantamento, conectada com o presente, em serenidade, conectada com ela própria, uma coisa que é simplesmente um fenômeno específico, uma simples coincidência, um simples acaso, quando ela olha com esse encantamento, ela consegue perceber algo mais profundo, ela consegue perceber uma beleza, ela consegue perceber algo a mais. Só que quando ela volta para a mente dela, quando ela sai do presente, quando ela esquece o encantamento, a sensibilidade, e olha de novo para aquela imagem que foi formada na parede, ela simplesmente vê um fenômeno físico, um acaso, uma coincidência. E quantas vezes na nossa vida, gente, acontecem coisas incríveis e por a gente estar preso à nossa própria mente, à funcionalidade, à utilidade, à produtividade das coisas, a gente deixa passar esse encantamento, a gente deixa de usar a nossa sensibilidade e deixa de se encantar com coisas mais profundas. Uma boa música, uma boa poesia, uma boa leitura. Todas essas coisas, quando a nossa sensibilidade, nosso encantamento está ligado, é quando a gente consegue entrar em contato mais profundo com quem a gente é. É quando a gente percebe uma paz interior. Você pode, por exemplo, ouvir uma música de duas formas. Simplesmente se atrelar ali na batida, simplesmente ouvir aquela música fazendo outras coisas, sem pensar, sem refletir. Ou você pode ouvir aquela música percebendo a melodia, a diferença dos tons, percebendo em qual momento existe o silêncio, em qual momento começa um tom. Você pode ver o arranjo, a harmonia que existe entre cada nota musical, entre cada ritmo, entre cada som. Na primeira alternativa, a música ela vai acabar e você vai escolher outra música. E aquele momento vai ser como qualquer outro. Mas na segunda hipótese, quando você está presente, quando a sua sensibilidade está ligada, ao ouvir aquela música, é como se você estivesse tendo uma experiência imersiva dentro de si mesmo. Como se você estivesse caminhando para dentro de si mesmo. Então algo floresce dentro de você, algo te encanta, algo te dá paz de espírito, te traz alegria, algo te traz presença.
Então, muitas vezes a gente está na nossa vida com excesso de tensão, excesso de estresse, porque a gente está aqui na nossa cabeça, a gente esqueceu de dar atenção a esse lado mais sensível. A gente não acha mais interessante olhar a beleza de um texto, a beleza de uma música, a beleza de uma obra de arte. Pra gente é fútil, é inútil, é tedioso, é perca de tempo, cada vez mais. Só que quando você se permite entrar em contato com o seu encantamento, com a sua sensibilidade, você olha para essas coisas e essas coisas, por causa do seu olhar, da sua sensibilidade, te tocam profundamente. E essas coisas te transformam internamente. Então a questão não é coisas grandiosas. Não é cada vez mais experienciar coisas grandiosas, coisas novas. Mas é você estar conectado com a sua sensibilidade. É você estar conectado com o seu encantamento. Porque é a sua presença, o seu encantamento, que vai fazer com que você veja essas coisas de uma outra forma. Que você não veja tudo preto e branco. Que você veja as coisas com várias cores. Percebendo o arco-íris. Percebendo a beleza de cada individualidade, de cada singularidade. Então, às vezes, você pode olhar para você mesmo no espelho e simplesmente ficar procurando ali os seus defeitos, ficar procurando ali uma coisa que não está esteticamente favorável, que não está esteticamente perfeita na sua imagem, um fio que está fora do lugar, um local onde você deveria fazer um procedimento estético, onde você deveria cuidar mais. Você pode olhar dessa forma para você. Ou então você pode estar conectada com a sua própria sensibilidade, com o seu próprio encantamento. E ao olhar para cada parte do seu corpo, você pode perceber a essência, a singularidade que existe em ser você. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê uma pluralidade de raças, uma pluralidade de espécies, de cores, de vida, de formas de expressão. A natureza, ela é artística. A natureza, ela não quer saber de utilidade. Ela quer saber de criatividade, de encantamento, de sensibilidade. Quando você olha para uma flor que desabrochou, que traz uma fragrância, ela não foi feita dessa forma por uma utilidade, por um argumento totalmente lógico, por uma racionalização. Tem uma poesia, tem uma beleza, tem uma criatividade, tem uma singularidade naquilo. Aquela flor, ela é única. A fragrância, o momento é único. Então você pode olhar para você no espelho procurando os seus defeitos, se comparando com outras pessoas, ou você pode olhar para cada parte do seu corpo, para cada fio de cabelo, para cada partezinha de você com extrema admiração, com extremo respeito, com extremo encantamento. E aí você percebe que não existe sentido na comparação, porque você é único, você é singular. Não existe ninguém igual a você. A natureza teve um tremendo respeito em te fazer único do jeito que você é. Só que quando a gente fica preso na nossa mente, na utilidade, na funcionalidade, e esquece desse lado mais poético, da sensibilidade, do encantamento, a gente olha para as coisas com uma falta de graça tão grande. E a gente pensa, eu deveria ser assim, eu deveria ser assado, eu deveria ser diferente. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou perfeito do jeito que eu sou. Eu preciso ser diferente. Mas isso é quando a gente se olha através da nossa própria mente. Quando a gente silencia a nossa mente, que a gente entra em momentos de silêncio, que a gente se conecta com a nossa sensibilidade e a gente olha para as coisas, a gente deixa de se importar com a forma exterior das coisas. E a gente percebe uma beleza muito mais profunda em cada coisa.
A gente percebe o respeito que a vida teve com cada coisa. O respeito que um autor teve com uma música, que um cantor teve ao cantar, a presença, a poesia, a arte. O respeito que a natureza teve ao criar uma espécie, ao criar uma planta, ao criar uma folha. A gente pode olhar, por exemplo, para uma árvore. Seja qual for a parte da árvore que você olhe, para a planta, para o tronco, para a casca da árvore. Cada parte da árvore, por exemplo, teve tremendo respeito da vida. Nada ali que é feito pela natureza é usado a lei do mínimo esforço, da mínima criatividade, da praticidade. A natureza ela não sabe sobre praticidade, ela não liga para praticidade. O mesmo esforço que a vida tem, que a natureza tem para criar o tronco, é o mesmo empenho que ela tem para criar a folha seca que cai no chão. O mesmo empenho que a natureza tem para criar uma montanha ao longo de muitos anos, de muitos processos, é o mesmo empenho que a natureza tem para fazer nascer uma graminha no chão. Mas isso a gente só consegue perceber, gente, se a gente estiver presente, se a gente estiver sensível, se a gente estiver com a nossa sensibilidade aberta. Se a gente está na mente só preocupado com coisas, com problemas, com meras futilidades, superficialidades, se a gente estiver com um contato muito superficial com a gente mesmo, a gente não consegue perceber esse contato mais profundo, essa profundidade, esse tremendo respeito que existe em cada existência, em cada coisa. Então você pode olhar para uma simples forma, para uma simples nuvem, e ver um fenômeno físico. Ah, uma nuvem, ela foi feita assim. E falar dos termos matemáticos, termos físicos de como ela foi criada. Ou você pode olhar para aquela nuvem com o mesmo encantamento que a criança tem. Ao olhar, imaginar uma forma. Ao olhar e ver a beleza dela. Isso é arte, isso é poesia. Isso é estar conectado com o próprio coração. E embora a gente esteja num momento onde mais isso está sendo desqualificado, quando a gente se permite se conectar com essa sensibilidade, a nossa vida muda de patamar. Porque a gente para de ver as coisas só através da funcionalidade e a gente vai olhando para tudo com também um máximo de respeito. Você não vê pessoas como objetos para satisfazer seus desejos, seus prazeres. Você olha para a pessoa com tremendo respeito. Você não olha para uma obra que alguém criou procurando defeitos estéticos, procurando onde aquela pessoa cometeu uma vergonha. Você tem tremendo respeito pela singularidade do trabalho daquela pessoa. Um texto que praticamente para ninguém faz sentido algum, que é só palavras juntadas de uma forma que racionalmente, logicamente faça sentido, você percebe um entendimento, um respeito naquelas palavras, uma harmonia, uma música que é cantada naquele texto, naquele livro, naquela história, e você se encanta, e você penetra numa profundidade, numa profunda camada da existência, de beleza, de harmonia, de paz interior. Então uma boa música, uma boa arte, tem essa capacidade de te conectar consigo mesmo, de te fazer ser mais presente. Mas para isso você precisa estar aberto. Você precisa olhar para as coisas com um tremendo respeito também. Você precisa olhar para as pessoas com esse mesmo respeito. E a menos que você faça isso, você não vai conseguir olhar para as coisas e ver mais do que funcionalidade. Então, às vezes, a gente precisa desentulhar nossa mente de conceitos, de regras, de lógicas. E simplesmente olhar para algo com presença, testemunhando que aquilo existe.
Não precisa sentir que aquilo é feio, que aquilo é bonito. Não precisa fazer um texto falando como aquilo é. Sinta que aquilo é. Perceba a existência daquilo. E aí, aquilo deixa de ser uma coisa, você deixa de ser uma coisa separada daquilo, e vocês dois se encontram de alma a alma. Assim como no encontro afetivo. As pessoas deixam de ser suas individualidades e se conectam de coração a coração. Naquele momento específico, nem você nem o outro mais existe. Existe somente vocês dois. Mas nenhuma individualidade está presente, nenhuma lógica, nenhuma funcionalidade. O amor não tem utilidade. O amor tem sentido, sensibilidade, encantamento. Então, quando você fica presente, você consegue se conectar com essa existência mais profunda, com o ser mais profundo de cada coisa. E aquilo te preenche, porque não se trata de uma coisa superficial que você está vendo, está assistindo, um mero conteúdo que você assiste para você se anestesiar, esquecer dos problemas, mas aquilo te toca profundamente, porque você está conectado com o seu próprio coração. E aquilo muda para sempre a sua vida naquele instante. Talvez você tenha que voltar para sua rotina depois daquilo e pareça tudo igual, mas algo dentro de você mudou naquele momento. E você só conseguiu ter essa mudança interna porque você se abriu para sentir, se permitiu sentir, se permitiu ter essa sensibilidade aberta. Então, essa sensação de conexão consigo mesmo, de paz interior, ela não depende de fatores externos, mas ela depende do tanto que você se permite se encantar. Quanto mais você se permite ficar presente, se encantar, mais as coisas te tocam. E mais profunda é a conexão que você tem consigo mesmo. Mais conectado à sua própria essência você fica. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Foi um tema um pouco mais filosófico, um pouco mais palpável através dos sentidos, do coração, do que simplesmente uma apresentação teórica. Então, se você esteve aberto para ouvir isso que eu estou falando, você entende a profundidade. Mas para isso você precisa sair um pouco da cabeça e ir para o coração. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês e eu vejo vocês nos próximos.